Bom dia, boa tarde ou boa noite, você que estiver escutando aí. Eu sou o Ancapep aqui mais uma vez, fazendo as honras, e este é o episódio 21 do ChopaCast. Conseguimos passar dos 20, eu nem acredito. E hoje temos aqui um convidado que está voltando, né? Que é o Gustavo, do canal do Eremita. Gustavo, boa noite, estamos gravando de noite aqui, né? Mas se quiser. Opa, boa noite. Obrigado, Ancapé, pelo convite. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Eu nem lembro se da outra vez eu pedi e deixei você fazer uma apresentação do seu canal, né? Mas se quiser fazer uma breve apresentação aí pro pessoal que não te viu ainda. Ah, claro. Bom, se vocês tiverem interesse, eu tenho um canal chamado Canal do Eremita, em que eu discuto vários assuntos, principalmente relacionados à sociologia, tecnologia e política. E tá bem alinhado com os temas que o Léo discute aqui no ChopaCast, então os que tiverem interesse, fiquem à vontade. Pois é, que eu estou tentando fazer uma síntese neo-Rothbardiana, sei lá, tentar entre um certo tipo de libertarianismo e questões um pouco mais relacionadas ao soft power, vamos dizer assim. E também aqui temos um convidado novo, o Glauber, do canal Hiperbóreos. Glauber, boa noite, obrigado por aceitar o convite, se quiser fazer uma apresentação aí. Boa noite, meus queridos. Como o amigo aí bem mencionou, sou o Glauber. Eu tenho o canal Hiperbóreos, tenho a conta no Twitter, eu faço lives de vez em quando no Twitter também, e as lives depois vão pro canal Hiperbóreos, então deem uma chegada lá pra ver o conteúdo, é um conteúdo bacana. Tem sempre um conteúdo bem interessante lá, muitas referências bibliográficas e fora um pouco fora da caixa um fora da caixa, sim, vamos dizer, da direita, né? Se é que existe uma direita brasileira, mas enfim. Ah, bom, questão, qual tema de hoje? Estava eu assistindo alguns vídeos, né? Como eu sou aquela pessoa que não consegue conviver com o silêncio, né? Com os próprios pensamentos, sempre vendo assistir, ouvindo alguma coisa. Peguei um vídeo do Fernando Urich sobre questões de economia brasileira e tudo mais, né? E ele é engraçado quando às vezes as pessoas falam uma coisa que é muito óbvia, tipo, você já sabe daquilo, só que ele quando uma coisa tão escancarada que você pensa assim, caramba, como é que eu considerei outras possibilidades, né? Que muitas vezes eu ainda tenho aquela mentalidade de olhar pra política, olhar, sei lá, pro governo, alguma coisa assim. Pô, mas como é que esses caras estão fazendo isso? Eles não pensam, eles são burros, eles não percebem que eles vão perder apoio com essa medida. E o Fernando Urich falou uma coisa muito real, que ele pensa, poxa, o governo já se deu conta de que não adianta agradar a oposição. Você, sei lá, que não votou no PT, que não votou no Lula, não gosta do Lula, não há coisa que eles possam fazer que vai fazer você apoiar eles. Então o que acontece? Joga esse pessoal pra fora, né? Ignora esse pessoal, trata como cidadão de segunda classe e vamos ao máximo agradar as pessoas que votaram em nós, né? Eles estão tendo uma compreensão muito mais realista da política, como punir seus inimigos e recompensar seus amigos. E Eles estão fazendo agora o que o Bolsonaro não teve QI ou bolas pra fazer, né? eu acho que ele não teve capacidade de fazer mesmo, porque não sei, cara. É um cara muito mais estômago do que cabeça, né? E Talvez, não sei, talvez ele tenha tentado fazer e não deixaram, talvez ele nem tentou fazer, talvez ele nem pensou em fazer, não dá pra saber o que se passa na cabeça do garoto Jair Messias, né? eu realmente não sei. Eu tenho a impressão, assim, pra mim, que ele ficou. Porque o conforto ele mata, né, a pessoa. Imagina, o cara tá lá na alvorada, comendo o pão dele com leite condensado lá, viajando pelo mundo, tudo bom e o Bicaço e melhor. chinelo. É. E pensa, pô, isso aqui é tão bom, né? Por que eu vou esquentar a cabeça, né? O conforto é um veneno. Mas, enfim. E aí me veio essa noção, né, de como eu ainda não entendo, como não ficou claro para as pessoas, né, que existe uma guerra do Brasil contra o Brasil, no fim das contas. Né? Existem dois setores da sociedade, até muitas vezes regiões geográficas, que estão numa tensão infinita, assim, que nem o Ronaldinho no Hyperboreans comentou, né? Nós estamos em uma guerra fria, como é que é mesmo? Uma guerra civil fria, né? Que é o pior tipo de guerra possível, né? Porque você não pode apontar exatamente para quem tá atirando em você. É uma coisa, a minha visão, talvez seja uma coisa meio preconceituosa, é que eu vejo o brasileiro e talvez até o latino de maneira geral, um dos traços principais da personalidade dele é a passiva agressividade. Porque ele sabe que uma guerra, uma briga assim direta com qualquer parte do mundo ele apanha, né? A não ser que, sei lá, seja uma guerra com a África, eu não sei. Mas então ele
ele recorre muito à passiva-agressividade porque ela permite essa negação plausível. Não estou te atacando, eu só estou comentando. Aquela coisa bem cínica, assim. E eu fico pensando, como é que a gente navega numa guerra dessas, né? Eu não sei, o que vocês pensam sobre... Estamos realmente em uma guerra? Existe realmente esse conflito? Isso é puro rage bait da internet? Ou existe realmente... Está se formando, está vendo uma cisão cada vez maior entre dois Brasis? O que eu acho que existe de fato é um programa de tentar construir um Brasil novo, né? E esse Brasil novo, ele é construído não em cima da velha nação brasileira, mas é como se fosse um brasileiro artificial universal, que é basicamente o brasileiro que é formado a partir da identidade do mito fundador da República Popular, do fim da ditadura e dos programas assistencialistas. Então, você meio que está se criando nesse país uma casta de pessoas que é completamente alienígena na história da nação, e você tem ainda coexistindo os filhos dessa velha nação brasileira, que ainda carregam, nem que seja de forma inconsciente, já que perderam em grande parte a capacidade e a possibilidade de defender suas tradições de forma positiva, mas ainda carregam inconscientemente os traços da nação antiga brasileira, que está vivendo nessa coexistência forçada com uma nova massa biológica totalmente alienígena e incoerente e artificial. E isso está cada vez mais sendo clarificado como a divisão política de fato, né? Não somente esse sentimento inerente, mas está cada vez mais de fato se consolidando os dados políticos nessa divisão essencial dos dois tipos de brasileiro, que nem você falou, acredito que é extremamente real, que são essas duas biomassas diferentes e que o nível de consciência desse processo está cada vez mais aumentando e vindo à tona, se revelando. E agora... Quanto a essa cisão política, eu acho que é muito pautada também em alto interesse, né? Tem aquela velha frase, né? Se você tirar R$100 do homem e dá para outros 4 homens, né? Dividir o dinheiro dá para outros 4 homens, tu perde um voto e ganha 4, né? Tu faz o inimigo e ganha 4 amigos que vão te apoiar. Então é muito vantajoso politicamente você fazer programas de assistencialismo para uma classe mais baixa financeiramente, que é muito maior, às custas da classe média, porque a classe média no Brasil ela é minoritária e cada vez mais minoritária, né? A classe média ela só tem diminuído. Perfeito. Até fazendo um pouco de link com coisas que vocês já... com conteúdo que vocês já criaram, com vídeos que vocês já criaram. O Eremite tem um vídeo até recente sobre para amar o Brasil é preciso odiar o Brasil, né? Sobre esse contraste, que é muito real, né? Como, por exemplo, todas as coisas que a gente poderia se orgulhar, elas são deixadas de lado e é substituído por uma coisa completamente artificial, né? Não, o brasileiro de verdade, ele, sei lá, ele usa bermuda e chinelo, vive na favela e... não sei, ele tem um cachorro caramelo e é tudo que a gente tem. E... é o litrão, boleto, bar com cadeira de plástico. Exatamente. É o programa Esquenta da Regina Casé. É tudo essa estética, né? E também tem muito a ver com algo que o pessoal no Hiperbóreos comentou no episódio sobre o bioleninismo, né? Como que se recorre tanto a esses tipos sociais para se avançar, sei lá, revolução, alguma coisa assim. É até interessante que esse termo, eu lembro muitos anos atrás, sei lá, tem uns 10 anos, eu tinha visto um vídeo do Trudilton, que era um cara, acho que ele teve uma fase libertarian, mas depois ele começou com uma... Eu sou millennial demais para compreender o neo-reacionarismo no fim das contas. Mas ele começou a seguir por essa vertente, só que acho que ele pirou ou parou de fazer vídeos. Mas eu ficava assim, pô, bioleninismo, o que é isso, né? Aí com o vídeo de vocês que eu comecei a ter mais noção. Tá, isso aqui lembra muito a noção do lumpenproletariado, né? Pelo menos é um termo que o Olavo se referia bastante. E a gente comentou um pouco sobre isso no podcast que eu fiz com o João Eigen. Que realmente, né, por exemplo, parece que... eu não sei se essa é a origem em todos os casos, mas parece que é o que sobrou
é vamos dizer assim, a massa de manobra que sobrou para a esquerda, né? Porque quando você olha até a Primeira Guerra Mundial, né, que você teve ali a tempestade perfeita para o proletariado pegarem armas e fazer a revolução, isso não aconteceu. Ele preferiu lutar pela nação do que lutar pela classe internacional. Então algumas vertentes olharam para isso pensando, nós precisamos de uma nova classe revolucionária. E muitos olharam e pensaram, não, já que não serviu, a burguesia não serve. Já que não serviu o proletariado, a gente vai pegar a raspa do tacho da sociedade, né? Os prostitutas, bandidos, criminosos de todo tipo, mendigos e tudo mais. E parece que essa estratégia está sendo usada até hoje, né? Pelo menos por certas vertentes da esquerda. Não sei se essa a origem que vocês traçam também. A forma que eu vejo essa questão é muito mais não esse looping proletariado ser de fato clientes da esquerda, até são na verdade, mas a própria esquerda é vassala de um projeto ideológico e plutocrático muito maior que ela. Então se você vê, se você olhar essa escala em questão de poder, você vê que essa base de gente, essa massa biológica, ela funciona muito mais como um sistema de vassalagem do que uma massa revolucionária de fato. Não são eles que fazem a mudança de regime de fato, como eles são como um resultado, um dejeto desse processo que é implementar o projeto igualitário conforme o mandato ideológico. Então, de fato, você tem uma proteção do crime, por exemplo, no Brasil, um problema muito forte, mas essa proteção do crime não é tanto objetivo como ela é acidente de promover um projeto que não tem nada a ver com a realidade e cujos resultados são altamente indesejáveis para a população no geral. Certo. Lauber, algum insight aí? Tu mencionou a questão do biolinismo. O biolinismo a ideia do biolinismo é muito focada em questão de conseguir poder e fidelidade. Assim, é um sistema político que você consegue uma estabilidade de base, né, da base de apoiadores, e você consegue o poder. Se você der cargo, dá um cargo político, dá benefícios sociais, dá toda sorte de privilégios políticos e econômicos para uma pessoa que sabe que não conseguiria usufruir desses bens de outra forma, que sabe que não conseguiria por conta própria alcançar esse nível de qualidade de vida, essa pessoa ela vai ser fiel a você porque ela associa a você o sucesso de vida dela. Então o biolinismo é muito importante como meio de conseguir a fidelidade de um grupo político. Você pega um grupo político que não conquistaria nada de outra forma, que ficaria, enfim, como uma espécie de cidadão de segunda classe, numa sociedade normal. Você pega esse indivíduo, o indivíduo que pertence a esse grupo, e eleva ele ao nível de cidadão de primeira classe. E o resto da sociedade você rebaixa. Então você conquista muito mais a fidelidade de pessoas que de outra forma não conseguiriam melhorar de padrão de vida se não fosse por você. Perfeito. Uma coisa que fica sempre na minha cabeça, assim, por exemplo, eu consigo pensar na justificativa para isso, eu já ouvi justificativas para isso, só que ainda assim tem aquela pulga atrás da orelha, que é o pra quê, entendeu? Você pensa, existe uma elite que está tentando suprimir a classe média, por exemplo, porque ela seria uma força de resistência, e elevando essas pessoas porque elas vão ser mais fiéis e que vão garantir a permanência dessa elite no poder, né? É pelo poder, no fim das contas é pelo poder. Só que o poder é sempre poder para quê? E fico pensando, você vai ter o poder, e aí? Existe alguma coisa assim, o que as pessoas querem no fim das contas? Você vai ter uma sociedade completamente degenerada onde você manda, e depois, o que você faz? Existe algum fim último nisso tudo? Então, dentro do biolinismo, da ideia do biolinismo, que eu já não sei se é exatamente o caso no Brasil, o autor da tese ele usa a União Soviética como exemplo, né? Eles começaram fazendo uma revolução com as castas mais baixas da sociedade, digamos assim, e depois que a União Soviética já estava estabelecida, eles fizeram o contrário, e aí sim eles tiveram a atitude de premiar os melhores e buscar os melhores cientistas, as pessoas mais capacitadas, e dar cargos para as pessoas mais capacitadas. Então, no caso da União Soviética,
essa estratégia alienista foi usada para conseguir e dar base para o poder, estabilidade para o poder, e depois que eles já tinham o poder, eles meio que descartaram essas pessoas para colocar pessoas mais capacitadas e, enfim, todo o lance da corrida espacial, Olimpíadas e tudo mais. A União Soviética tentava mostrar a excelência do seu sistema, mostrar como o sistema soviético conseguia produzir pessoas altamente capacitadas. Mas eu acho que a gente tá tangenciando, meio que fugindo um pouco do assunto já. Do assunto inicial, no caso. Uma hipótese do motivo que pode levar um desígnio desses sistemas para esses fatores, levar a empregar esses fatores, é a teoria do Yarvin da W-Force, que é a força que move os movimentos políticos consistentemente para a esquerda. Porque ao você buscar um projeto ideológico, o que fundamenta a capacidade, o poder dos intelectuais é a sua capacidade de resolver tais problemas complexos da sociedade, políticos, etc. Quando você cria um problema na sociedade, você está gerando entropia e necessariamente você está gerando um problema a ser resolvido por você mesmo no futuro. Então, por exemplo, se você cria uma política pública que ela envolve, por exemplo, espalhar mendigos pela cidade, o mendigo é essencialmente uma instituição anárquica e entrópica. Ela vai causar caos na cidade, vai deixar ela mais feia, mais poluída, etc. E, eventualmente, a própria natureza humana vai se confrontar com aquilo e vai querer uma solução. Ninguém quer se confrontar com sujeira, perigo, etc. E a forma institucional de lidar com isso é perguntar aos especialistas, intelectuais, à academia. Então, nessa perpetuação de entropia, você vai fortalecendo existencialmente a esquerda. Ou a força política vai migrando para os intelectuais que cada vez mais se veem incentivados a promover a entropia. E as soluções intuitivas e diretas, que seriam as soluções de direita, que envolveriam a ação direta e força física, são as soluções mais adequadas, mas complexas. E como elas não são complexas, elas não são atrativas ou empoderativas para os intelectuais. Então, essa é uma hipótese do porquê essas políticas são avançadas. Perfeito. E assim, eu tô pensando agora um pouco na... É que assim, isso faz sentido, só que ao mesmo tempo você pensa, isso requer um planejamento, né? Um planejamento de longo prazo. E eu tô pensando um pouco na ideia, por exemplo, do imbecil coletivo do Olavo, né? Pô, será que não é o caso de que alguém talvez iniciou esse processo conscientemente, mas agora a coisa ganhou vida própria? E talvez tenha ficado uma coisa fora de controle ou tenha motivações diferentes? É muito possível que isso tenha acontecido, porque uma vez que você vai desenvolvendo a entropia e o caos, o objeto em questão fica cada vez mais complexo de ser interpretado. Então, abre a possibilidade para você ter 1 bilhão de universidades e 1 bilhão de intelectuais pensando no mesmo assunto e chegando em conclusões cada vez mais absurdas. Então, eu acho que é uma hipótese provável de que isso tenha acontecido. Sim. E assim, não do ponto de vista dos intelectuais, mas pelo menos parece que o elemento mais utilizado para motivar, digamos assim, a massa de manobra e tudo mais, parece muito ser o ressentimento, né? Principalmente, que nem fala, América Latina, Brasil, de maneira geral, eu percebo que existe muito essa característica da passiva agressividade, principalmente por causa de ressentimento, né? Sabe, a pessoa que não consegue, tem alguma bronca com alguma coisa, tipo, sabe que não consegue estar no nível de outra, mas também não tem os meios para brigar com isso diretamente e recorre, sei lá, a formas indiretas, né? Parece assim, no nível de propagação mais direta dessas ideias, com certeza ele é construído em cima do ressentimento, né? Essa espécie de neotribalismo urbano que inicialmente nasceu dessa briga de classes contra classes, mas rapidamente se tornou briga de tipos contra tipos, né? O tipo dono de pequeno comércio, ou o tipo
branco que trabalha em escritório e rapidamente esse é um processo bem adaptável e dinâmico. Então tem munição aí para você ficar nesse jogo de criar ressentimentos infinitamente. Sim. E assim, querendo ou não, o Brasil é um prato cheio para isso, né? É um país desigual, né? Tipo, Sim. você pode apontar todas as razões, foi por causa do Estado, é por causa disso, daquilo, mas é um país desigual. Então você tem um prato cheio para isso. Eu sempre lembro do Yuri Bezmenov, que é uma coisa que o pessoal muitas vezes assiste a palestra dele, mas não pega umas coisas. Quando ele fala sobre subversão de uma sociedade, que ele pensa assim, toda sociedade tem tensões naturais. Você não cria uma insatisfação, você não cria uma cisão completamente do zero. Existe lá uma insatisfação pequena, existe uma insatisfação, sei lá, dos homens com as mulheres, das mulheres com os homens, existe uma tensão racial lá talvez pequena, existe uma tensão socioeconômica, e você vai lá e você amplifica aquilo, né? Então, quanto mais você tiver um terreno fértil para isso, mais fácil isso avança, eu entendo. Por isso que a gente percebe que o Brasil parece ser tá na vanguarda disso aí, né? Até você já comentou sobre isso uma vez. Pois essa é justamente a força entrópica. Quanto maior a complexidade, maior a probabilidade e a extensão que isso tenha de se espalhar, justamente. Sim. E até... Glauber, quer fazer algum comentário? Não, por enquanto não. E até isso aí é uma coisa que me incomoda muito, quanto que... Eu fico sempre falando direita, entre aspas. Vamos dizer, o que seria a direita brasileira ainda tá muito incapaz no sentido de perceber qual que é o problema, né? Porque a gente ainda tá nessa de apontar hipocrisia ou apelar pra lógica. Mas isso aqui vai fazer tal coisa com a economia. Cara, não tem lógica. É sentimento, é ressentimento. O cara quer que você morra. Não tem essa, entendeu? Os fatos e a lógica e os debates. É. Não, eu vou debater com ele, mostrar meus argumentos e ele vai entender que eu tenho razão, entende? É botar a mesinha na faculdade lá, me convença do contrário. Vamos questionar tudo, cara. Putz, debater, você vai debater, sei lá, com o Stefan Molyneux lá, que... Reason and Evidence, né? Mas, nesse caso, cara, a abordagem tem que ser muito diferente. Muita gente aí não se deu conta, entendeu? De que você mostrar incoerências e tal, não adianta. Mas isso é hipocrisia. Tá, mas hipocrisia é o método. Ele tá sendo plenamente consistente com o plano. Você não entendeu ainda. E não entende a origem das insatisfações e não entende também sei lá... Não que eu saiba a maneira certa, né? Na verdade, meu grande questionamento é como lidar com isso. Mas eu consigo perceber que algumas coisas não funcionam. Isso aí não funciona. Você ficar apontando o tempo todo o quanto aquilo não faz sentido, não interessa. Sei lá, eu tenho... Não sei, alguém me prejudicou na minha vida. Eu quero empurrar essa pessoa da ponte. Tá, mas empurrar essa pessoa da ponte não vai consertar, sei lá, o dinheiro que você perdeu por causa do cara. Mas eu tenho raiva, eu quero empurrar ele da ponte. Não adianta. Eu fico pensando assim... como é que eu digo? Vocês veem assim alguma... Como é que vocês percebem... Isso aqui foi minha opinião. Como é que vocês percebem a relação, por exemplo, da direita brasileira com esse processo? Se eles ainda... O quanto eles entendem ou não entendem isso? E se vocês notam que está melhorando ou piorando? Porque eu tenho até a sensação que de certa maneira está piorando. A gente tá ficando... A coisa está ficando cada vez mais instagramável, né? O que eu vejo é que em grande parte não existe direito, mas também que meio que existe uma crise existencial, porque durante praticamente toda a história pelo menos da República, da Quinta República, né, ou depois do período da ditadura militar e até durante muito tempo dela, a esquerda foi hegemônica, né? E se tentou de todas as formas tentar construir um projeto político minimamente de direita com degraus variados de fracasso. E isso é um filme que ainda está correndo, né? Ainda está sendo gravado, mas eu acho que não possui respostas. A única, entre aspas, resposta que surgiu em termos políticos foi tentar jogar dentro das quatro linhas, ou jogar dentro da política, dos partidos políticos, e isso, é claro, sempre se revela um fracasso de novo, e que nem você falou, dos debates da universidade, o estilo MBL de fazer política também fracassou, e agora o próprio MBL está se reinventando como
alternativa dissidente e não tem aquela coesão ideológica, aquela força gravitacional para puxar um movimento verdadeiro. Então, o que eu acho que a gente está no momento na direita brasileira é esse momento de crise existencial e introspecção, que julgue ou não se a gente tem realmente tempo para isso, é necessário para refletir os últimos anos de fracasso, né? Pelo menos para repensar as estratégias. E esperança mesmo eu só tenho na minha geração e nas próximas, né? Real. Assim, se a gente for entrar nessa seara de direita e esquerda no Brasil, porque uma só ganha e outra só perde, porque uma só toma no cu e a outra só come o cu. Tá, acho que a resposta mais padrão, assim, a resposta mais normal que a gente vê é que a esquerda tá simplesmente há muito mais tempo no game, né? Eles dominaram as federais, as universidades públicas todas, eles dominaram os centros acadêmicos, dominaram o judiciário, dominaram toda a parte dos cargos concursados, sabe? A mídia, eu já mencionei a mídia. Então, cara, eles estão muito mais tempo no game, eles estão fazendo um jogo de muito mais longo prazo, eles estão há muitas décadas nesse jogo de poder. E o que aconteceu na década passada, que teve assim, vários rounds de vitória por parte da direita, que é o impeachment da Dilma, aí depois teve a eleição do Bolsonaro, aí não sei o que, não sei o que lá. O que aconteceu isso foi basicamente a esquerda deixou acontecer por preguiça, porque eles estavam há tanto tempo no poder que eles meio que desacostumaram a lutar. E aí, quando eles tomaram as porradas, que a Dilma foi impeachmentada, que o Lula foi preso, e o Bolsonaro foi eleito, não sei o que, não sei o que lá, depois que aconteceu isso, eles acordaram e ficaram, porra, a gente tá sendo ameaçado aqui, existe uma ameaça existencial. E eles ativaram a máquina e começaram a lutar de novo, cara. E eles lutando são muito bons porque eles estão, como eu falei, há muito tempo no game. Aí eles, porra, tiraram o Lula da cadeia, ele tava inelegível, deixaram ele elegível de novo, porque toda a estrutura jurídica, enfim, toda a máquina já tá na mão deles, então eles fizeram isso, aí ganharam as eleições de um jeito completamente honesto, que não foi fraudado, a gente pode ver através dos números, né? Meu Deus. E aí, estão aí, cara. Estão aí, entende? Então, basicamente, eles estão há muito mais tempo fazendo isso, eles tomaram muito mais tempo para dominar as instituições que importam, e a direita fez na última década foi um grande voo de galinha, e agora estão subalternos novamente. Perfeito. Você vê, muitas vezes o pessoal fala, olha só como esquerdista é burro, como esquerdista é isso. E tá, o cara que tá ali o militante, tudo bem. Mas queria eu que fosse todo mundo burro, né? Porque você vê, olha a capacidade que os caras têm de dar a volta por cima, né? É um negócio Então, assustador. Se você for debater com o cara, com lógica, argumentos e fatos e não sei o que, óbvio, o cara vai perder qualquer debate. Os caras. Mas o negócio deles não é ter razão, o negócio deles é conseguir poder. Eles sabem a coisa básica que o Bolsonaro, por exemplo, parecia não saber, que é a distinção entre amigo e inimigo. Se você tem duas pessoas, elas cometem o mesmo crime, só que uma delas é teu amigo e outro teu inimigo, o teu inimigo tu pune e o teu amigo tu absolve, porra. Sabe? A gente quer fazer uma live no Hyperboreus com o pessoal, o Ronaldinho, o Misógenes, o JP e tudo mais, falando exatamente sobre esse ponto. A distinção que o Carl Schmitt faz entre amigo e inimigo na política é uma das principais. Um dos principais aspectos da política e é o grande motivo da esquerda ter ganhado tanto. O Bronze Age Pervert fala que a lealdade é a única virtude política que importa. Eu acho que isso tem muito a ver com como a esquerda tem ganhado tudo aí nos últimos tempos. Sim. Isso nem é uma incoerência, viu? Eu posso até puxar o Kinsella aqui, o estopel do Kinsella, por exemplo. Pessoas que que agem segundo princípios diferentes não têm direito às mesmas coisas, né? O cara que sai batendo nos outros na rua, ele não pode reivindicar, tipo, proteção física, entendeu? Ele já tá demonstrando que as regras do jogo para ele são outras, então vão ser para ele também. Essa coisa de você querer aplicar, digamos assim, como é que eu digo, direitos iguais, né, para pessoas que agem segundo princípios completamente distintos, entendeu? Não faz sentido algum. Parece que a pessoa, você vê, a pessoa que tá nas quatro linhas quer se gabar de continuar tratando todo mundo igualmente, quando você está lidando com grupos, com categorias completamente distintas, né? Eu acho até que tem um pouco a ver, na verdade não tanto hoje, por isso que eu acho que a direita piorou um pouco nos últimos anos, porque quando você tinha lá 2016, talvez, 2014, 2016, que
tinha muita gente, começaram a aparecer os gravata borboleta, né? Pessoal do Instituto Mises, ou eu fico brincando do Bruno Garchagen, por mais que eu goste dele. Era aquela coisa assim, não, vamos criar um conservadorismo aqui, aqueles moldes de conservadorismo britânico e tudo mais. Ainda tinha uma conservador. Os cara compartilhando o meme da Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, frases do Ronald Reagan. Mas aí tinha aquela coisa... O Morgenstern tentando explicar que o nazismo é de esquerda, toda essa turma aí. Meu Deus. Tinha uma coisa que... Perdão, interromper. Tinha uma coisa que... Tem um artigo do... Acho que é Pedro Nome o nome dele. Que é A Direita e a Estética da Derrota. Como parece que muitos movimentos de direita têm um certo... Falar um fetiche, assim, por cair atirando. Ah, eu perdi, mas eu lutei de acordo com meus princípios. Entendeu? Ele me comeu, mas eu peidei no pau dele, como dizia o Olavo de Carvalho. Existia muito isso até alguns anos. Agora parece que você tem uma direita que, sim, está mais disposta a vencer, só que ela perdeu a competência que tinha antes. Antes, sei lá, tinha um pessoal mais letrado, vamos falar assim, né? Agora é mais TikTok e digamos assim, tem menos pudor de vencer, mas a competência foi pro ralo. Ficar mostrando hipocrisia, esse tipo de coisa. O nível caiu, entendeu? Então parece que não tem um... Seria bom se você tivesse as duas coisas, né? O pessoal com conhecimento, com capacidade de analisar as coisas, mas sem essa coisa cheia de dedos. Ah, não posso me exceder aqui, porque senão vou me rebaixar ao nível deles e tudo mais. E ainda falta essa coisa mais completa, né? Que você talvez possa dizer que existem iniciativas nesse sentido. O Gustavo comentou, por exemplo, sei lá, da crise existencial do MBL, né? Que eles estão fazendo um salseiro ali, juntando um monte de gente. Só que só tem um problema muito... Vou puxar esse caso do MBL também. Que tem um problema muito sério, né? Que eu não consigo confiar neles. No sentido, assim, de que... Não dá pra confiar. É muito brabo. O que vai sair dali, entendeu? Eles estão tentando agradar todo mundo. Ah, põe um cara lá que lê... sei lá, Guénon, outro que lê Ernst Junger, aí põe o muçulmano light, aí põe a feminista liberal, aí põe o pardo separatista, aí tipo, junta um monte de gente, e eles já disseram, esse aqui vai ser um partido em que tipo, o partido tá acima das pessoas, se a gente decidir alguma coisa, todo mundo vai junto. Então, em algum momento vai ter que acontecer um expurgo, né? Vamos dizer, eles conseguiram chegar no poder, tem um monte de vereador, deputado, senador... Eles chegando lá, se a decisão vai ter que ser única, e hoje é esse salseiro, alguém vai ter que ser jogado fora, vai aparecer um monte de traidor aí, esse tipo de coisa. E aquela coisa, eu não tenho a menor ideia de qual que vai ser a decisão. Vamos dizer que tem o caso lá, um tema que talvez seja, eu vejo que é bastante quista você, né? Questão crise migratória no glorioso estado da... Parece uma cabeça de machado, né? Tem não sei se o cara é vereador, de onde que é, Matheus Batista? O cara do MBL. Não, esse aí eu acho based. Esse aí é based. Então, ele fala umas coisas e você pensa, O cara que tá tentando acabar com a crise migratória em Santa Catarina. Não, esse aí, eu nunca, eu não me aprofundei muito, eu só vi as coisas que ele postou aí no Instagram, achei top. Sim, eu concordo, eu penso assim, o cara tá falando umas coisas que fazem sentido, ele tá falando umas coisas, tá levantando uma questão importante, né, que muita gente não se preocupa. Só que o problema é o seguinte, quando chegar na hora de ele tomar uma decisão, se chegar lá o Dirceuzinho, lá o Renan, falar, não, a pauta do MBL é integração nacional. Então, cala sua boca, baixa a cabeça e aceite Infinite Paraíbas, entendeu? Sabe, a chance disso é muito alta. Por ele estar vinculado. Ou isso ele vai virar traidor. E daí ele vai ser alienado politicamente, entendeu? Porque ele não quis, ele não seguiu as diretrizes do MBL. Esse que é o problema. Como pode ser uma coisa boa para ele se manter no cargo, mas a partir do momento que ele estiver lá, ele vai ter que acatar as ordens gerais. E o próprio Renan já sinalizou essa coisa de não, vamos unir todo mundo, vamos reindustrializar o Nordeste. Quem vai pagar essa conta? Entendeu? Vamos dar dinheiro para campeões nacionais mais uma vez, que vai ser um coronel lá, que é o cara que já está no poder há 500 anos? Não sei. Esse que é o grande problema. Eu não consigo confiar, eu não sei o que vai sair disso aí. O que parece é que eles estão nessa estratégia dessa coalizão Tenta Largo, Big Tent, que é justamente para você criar uma estrutura de partido em que você tem uma necessidade daquela caça ali do alto buriô ali para dispensar as verdades, como eles próprios admitem, né? Sim. Que você cria essa necessidade de você ter um grupo para fazer a síntese de todas essas ideias anárquicas
mas o que parece é que não se tem essa vontade ou até mesmo a capacidade de se fazer essa síntese, o que acaba é um movimento sem cabeça, né? É um movimento que se estrutura para se precisar dessa grande figura que é a síntese, é a superação de todos esses dilemas e contradições do grupo, mas não se tem isso. Tem-se essa vontade de criar essa figura mitológica no Renan, mas não sei se ele é o cara mais adequado a fazer isso, se ele tem essa capacidade. Não é, bicho. O cara é com toda a produção, com todo o texto pronto, tipo, ele tava falando hoje, Nicolas é afeminado, Nicolas Ferreira. Pô, bicho, Nicolas é muito mais normal que ele, entendeu? Do ponto de vista do que se espera de um homem, assim, nem elogiando, o cara só é normal. O Renan com toda a produção ainda... O Nicolas passa a vibe de um cara jovem, normal, assim, um cara norme, e o Renan Santos passa a vibe de um cara estranho do condomínio, assim. É, bem isso. Tipo, não sei se é porque o cara é mineiro, também mineiro tem normalmente é uma pessoa mais carismática, né, mas tipo, é muito mais natural. Eu vejo muito mais futuro no Nicolas do que no MBL. Eu só acho que alguém precisa blackpillar o Nicolas de alguma forma. Então, é justamente eu essa. Acho que ele já tá. Eu acho Nicolas knows. Eu acho que ele sabe das coisas, tá? Trust the plan. Do garoto Nicolas. Trust the plan. Daqui a 72 horas, Nicolas dará o golpe. Tá no processo. Ele postou uma foto, não sei se é montagem, já tá na academia lá, o cara tá ficando... Tá querendo derrubar o sistema. O cara tá enorme, pô. Só que ele é ectomorfo. Aí de camisa ele parece magrelão. Olha só. Acabou tudo, Nicolas virou bapista. Já era. Virtuous type of pardo, como diria o Bap. Muito bom. Mas você vê que existe ainda se existe uma guerra do Brasil contra o Brasil, ainda é uma guerra assimétrica, né? Esse que é o maior problema. Se você pensar assim, em meios, sempre é possível derrotar a massa dos, vamos dizer assim, de incompetentes, né? Mas se você não souber contra quem você tá lutando, né? É igual, acho que foi o Ronaldinho que comentou sobre isso também no Hyperboreus. Se você tá reclamando das contradições, como é que é mesmo? Tá apontando a hipocrisia dentro da universidade, com novos tribunais e tudo mais, você tá errado, cara. Você tem que deixar esse pessoal se estourar mesmo, sabe? E esse acho que é o maior desafio, realmente Red Pilar ou Black Pilar as pessoas para entender qual que é o inimigo real e o que adianta e não adianta fazer. E eu me pergunto se não é uma coisa geracional, né? Porque, que nem eu comentei em off aqui, eu sou daquela geração, né? Eu sou millennial, aquela geração que, tipo, cresceu com... Como é que eu posso dizer? Acho que foi condicionado a ser muito dócil, né? Tanto que eu páginas de Facebook do tipo, como é que é mesmo? Cinismo, deboche, sarcasmo e ironia. Não consegue ser sincera, sabe? Meu Deus! Não, sabe, assistiu o Big Bang Theory e House. Friends, The Office. E tem essa postura assim de tudo tem que ser indireto, nunca você pode falar as coisas firmemente, tudo é brincadeira, não consegue se levar a sério. E essa geração... É ironia patológica. E patológica. Eu fiquei um pouco blindado disso porque eu sou meio autista, eu era meio isolado. Mas ainda acho que eu não consegui escapar de ter uma certa docilidade, entendeu? E eu percebo, talvez, geração Z e quem vier depois, um pouco muito mais disposta a talvez comprar a briga, entendeu? Não sei se a gente vai ter que esperar algumas décadas aí pra isso aí mudar. Vai ser igual ao Lula, sabe? Ninguém conseguiu se livrar dele, vamos ter que esperar o velho morrer mesmo. Eu tenho uma fé muito maior na geração Z do que qualquer outras, principalmente das antigas. Principalmente porque eu tenho um pouco de receio com as gerações que virão depois da Z, porque eu acho que o efeito psicológico da tecnologia digital vai ser muito mais forte nesses do que foram na geração Z, que ainda conseguiu pegar uns resquícios do mundo antigo de ar puro, né, digamos assim. Mas das gerações anteriores a Z eu não vejo mudança política real. Eu vejo um trabalho de suporte, ou pelo menos de guiar a geração Z para não quebrar tanto as janelas assim. Mas a única solução mesmo é blackpillar o Nicolas Ferreira para ele ser o Our Guy.
A gente precisa mandar o Sunrise pra ele. Perfeito. O que eu tava pensando? É... Acho que é que assim, uma coisa que não sei se vocês conhecem o Emerald do Cramericast, ele comenta muito sobre o humor, né? Como o humor é importante. E muitas vezes ele é, né? Às vezes uma situação, sei lá, você tá debaixo de uma ditadura, alguma coisa assim. O humor é uma força importante para você sobreviver, né? Para você se manter animado e tudo mais. Só que eu percebo que muitas vezes o humor ele anestesia, né? Você fica aí, sei lá, que nem eu reclamo muito da direita, eu chamo de direita banheira do Gugu, né? Direita Joaquim Teixeira, que não importa quão ruim esteja a coisa, ele só quer saber de ficar fazendo comentários sobre mulher e esse tipo de coisa. Ou que nem eu falo, os millennials são viciados em cinismo, ironia e deboche, sarcasmo e tudo mais. É tudo uma maneira de você se anestesiar, né, cara? Falta franqueza, né? Falta sinceridade. O bom do Zoomer é porque talvez acho que já tá digo que tá na geração do pós-cinismo, né? Ele fala aquele negócio, sabe o meme do Anakin Skywalker com a Padmé, né? Eu não sou um cara muito de Star Wars. Comentando, eu quero fazer tal coisa, pra melhorar o mundo, né? Ele olha com aquela cara assim. É mais ou menos assim. Eu tô brincando, mas eu tô falando como se estivesse brincando, mas na verdade eu tô falando sério. Isso é um aspecto que eu acho interessante discutir e que eu já tenho planejado para discutir no futuro, que é a forma que a geração Z conseguiu superar esse cinismo e esse irony poisoning, né, esse envenenamento de ironia, não foi retornando a um estado de sinceridade, mas foi ultrapassando esse pós-ironia para uma meta-ironia, que é referenciar a própria ironia negando. Então, esse meme que você falou da geração Z exemplifica bem isso, que é você falar algo dando a entender que você é contra isso, mas no fundo você realmente é pró isso. Então, toda geração ela tem essa tendência a pegar esses aspectos da última geração e transformá-los. Então, eu acho que a geração Z herdou muito desse caráter crítico e revoltado com a sociedade dos millennials, que se você olhar os millennials e os Gen X, eles produziram, tipo, grande parte da mídia subversiva, como Fight Club, outros filmes como Falling Down, Matrix, todos eles lançaram, tipo, nesse intervalo dos anos 80 a 2000 e foram incorporados toda a época do American Psycho, que, tipo, ficou extremamente popular com a geração Z, e se conseguiu pegar esse caráter ácido e crítico das gerações anteriores e superar esse fatalismo de que nada vai mudar com um abraço do absurdo, né? Sim, soluções medievais de 1500 para funcionar em 2022. Perfeito. Cara, eu achei engraçado que tu mencionou o American Psycho. O Matheus Solano, que é ex-membro do Jovem Nerd, ele publicou uma foto dele fantasiado de American Psycho, né? Qual que é o nome do protagonista mesmo? Patrick Bateman. Patrick Bateman. Fantasiado de Patrick Bateman. E a legenda, tipo, na época ninguém conseguiu reconhecer que fantasia que era. Ninguém sacou qual era o personagem. E eu fui numa festa fantasia, tipo, sei lá, esse ano, eu fui numa festa fantasia grande aqui na cidade e tinha, tipo, 4 caras fantasiados de Patrick Bateman, saca? Então, o American Psycho é um filme que deu uma ressuscitada muito forte. Ele era meio que irrelevante culturalmente, sei lá, 5, 10 anos atrás. E aí o Zoomer redescobriu o filme e começou a fazer edit de aura e não sei o que, aura mais ego. E aí o Patrick Bateman mogando todo mundo e fazendo exercício e tal. E aí, óbvio, tu vai ver o filme e o Patrick Bateman é um filho da puta. E os millennials não entendem isso, eles não entendem esse tipo de humor. Eles olham e falam, não, mas porra, tá fazendo meme que o cara tá glorificando o cara, assim, que o cara é um mau caráter, sabe? Eles não entendem essa flexibilidade mental de você gostar da estética de algo sem necessariamente concordar 100% com a ética. Eles seguem aquela... Pois é, eu vejo muito isso eu acho que o encapsulamento perfeito da relação das gerações atuais com as anteriores
é um pouco daquele meme que o Ancapep falou, mas é também aquele do cara segurando o personagem falando This is you, the little coolest thing ever. E a questão é que muitos desses filmes que eu mencionei das décadas anteriores que faziam essa crítica social caíam naquele fatalismo, naquele cinismo que, não, o protagonista tem seus problemas, não, que ele tem problema psicológico, que ele é um psicopata, etc, etc. Se você for ver o Falling Down, que é eu acho que um dos melhores desses filmes que o protagonista, ele é, tipo, tem problemas com a sociedade e sai num surto psicótico, alegadamente, tem um aspecto ali. Se você for ver esse filme e ele tivesse sido lançado em 2022, você vai pensar que ele é atual. O problema do filme é que você tem uma crise migratória, você tem problemas econômicos, você tem problemas de casamento, e o cara não quer mais trabalhar e para de trabalhar. Então, e aí o filme vai fazer toda uma volta moralizante pra falar, não, o protagonista é o vilão, na verdade. Sobre essa leva de filmes aí, o Psicopata Americano nem tanto, mas pelo menos o Clube da Luta, Falling Down, tem um outro ótimo nessa pegada que é Office Space, Sim. que é mais crítico ainda nessa questão da cultura office work, sabe? Eu falei sobre esses temas num podcast do canal Hyperboreans, que é bem pouco ouvido, infelizmente, que é o Vulgar Wave. Eu ouvi esse. Tem um cara gringo, o Lindemann, o nome real dele é Paul Scalas, e ele faz uma análise cultural dos Estados Unidos, a cultura tipo dos anos 90, começo dos anos 2000 e o que mudou, saca? Tem o exemplo que ele usa para começar o artigo que ele fala sobre o Vulgar Wave é a série The Good Doctor. Vocês já ouviram falar dessa série? É a série sobre o médico autista? Não. Já ouvi falar, Então, mas nunca assisti. Tem essa série sobre o médico autista e o cara, tipo, a série inteira gira em torno do autismo do cara. Ele é um cara meio twink, assim, meio boelão. Não sei se ele é de fato na série, mas enfim. E aí, é isso. Tipo, não, tenho pena desse personagem, ele é tão disfuncional e não sei o que, mas ele tende a ser um bom médico, pipipopopó. O negócio é que essa série The Good Doctor foi feita pelos mesmos criadores do Dr. House. E o Dr. House da série também é autista. Então, tipo, são duas séries sobre médicos autistas, só que uma feita para cada geração. Uma feita na Vulgar Wave, na época em que a mídia, a música, filme, série, etc., era produzida por um público-alvo e agora mudou de público-alvo. Então muda totalmente a estética da série, a forma como a trama vai se desenrolar, o tipo de história que a série conta, esse tipo de coisa, sabe? Na série na série House, Dr. House, o fato do protagonista ser autista é meio que um apêndice, assim, uma característica do personagem que é quase secundária. Tem muita gente que assiste a série e, enfim, esses vários episódios e não se fica sabendo que o cara é autista. E na The Good Doctor, é o ponto principal da série, é o fato do cara ser autista. Por quê? Porque a The Good Doctor é uma série feita para mulher. O público-alvo é completamente diferente. Enquanto que o Dr. House é feito para homens jovens. Realmente é. E É aí, outra abordagem. enfim, ainda no tema Vulgar Wave, o Paul Scalas ele fala sobre essa série de filmes que saiu nos anos 90, que são todos meio parecidos, assim. O cara trabalha no escritório e ele tem uma vida que, para nós, seria considerada uma vida muito boa, porque a sociedade ela decaiu economicamente. Até para o americano médio seria uma vida boa. O cara tem um emprego estável, ele ganha razoavelmente bem, o salário não é um problema nesses filmes. Ele tem uma vida razoavelmente confortável e ele se depara com a falta de sentido. Ele se depara com um certo niilismo. Isso tanto no Office Space, quanto no Clube da Luta, quanto no Falling Down. É meio que o mesmo trama em todas essas séries. Então, é uma temática que está diretamente relacionada com a rebeldia. Mesmo com um padrão econômico favorável, mesmo com a qualidade de vida boa, ainda tinha alguma coisa faltando. Eles ainda sentiam que alguma coisa não estava certa. E é estranho. Sim. Vai lá. Pode ir. E é estranho ver como as coisas se desenvolvem nesse sentido. Porque uma coisa que eu já ouvi também, acho que foi do Schwerpunkt, que também nessa mesma época que foram produzidos os últimos filmes que pareciam ter uma intenção de serem atemporais, né? Por exemplo, foi Troia e Gladiador, por exemplo. Não teve muita outra coisa assim, né, depois. Existiu uma expectativa muito grande, por exemplo, pra um filme de Napoleão, mas foi um flop gigantesco, né? Foi Napoleãozinho e
Maria Joaquina, né? Não teve muita coisa histórica, assim. E parece que Não, existia a essa... porcaria, cara. Napoleão, Oppenheimer, tu vai ver esses filmes, tu vai com uma expectativa alta e é uma bosta. Pois é. E parece que até depois disso, principalmente, começou a tomar conta também muito filme de super-heróis, esse tipo de coisa. Se bem que os primeiros Homem-Aranha nem eram tão ruins. Mas realmente, tipo, nessa mesma época parece que foram produzidos os últimos filmes que tinham essa pretensão, né? De, por exemplo, uma coisa que vai ficar pra sempre aí, não é just consume things, né? Só o deleite na hora ali e depois não importa mais, né? Não tem necessariamente a ver com Vulgar Wave, mas eu fico associando essa época porque realmente parece que alguma coisa assim quebrou depois disso, né? Mas perfeito. Tem grande chance da gente poder colocar a culpa disso em grande parte no Millennial Writing, né? Tem essa, né? Depois de um certo tempo, não só os diretores, mas também os writers, né? Quem escreve o screenplay dos filmes começou a fazer essa transição geracional. Então, grande parte dessa culpa pode ser nessa transição, principalmente dos Gen X e Boomers. Por mais que a gente possa criticar os Boomers, os caras que não sabiam escrever filme. Tem. Era o pessoal que ainda tinha um talento pra alguma coisa, né? Sim. Mas aqui falando um pouco da situação brasileira, tentar puxar aqui pro... Cadê o... Ah, tá aqui. Beleza, nós temos essa situação, talvez uma perspectiva de que alguma coisa, não vou necessariamente dizer que melhore, mas que comece a ser discutida de maneira mais séria, né? Sem esse infinito golpe da ironia, do cinismo e tudo mais. Então existe muita energia que pode ser positiva nas novas gerações. Mas existe uma coisa também que me causa muito medo, que é a subversão, né? Yuri Bezmenov tá sempre no meu ouvido aqui, né? Eu pensando, existem muitos caminhos errados que isso pode tomar. Principalmente em se tratando de Brasil, porque nós temos a narrativa extremamente perniciosa do Sul Global. com a qual eu tenho um problema gigantesco, né? E... assim... eu não quero parecer o isentão aqui, né? Mas eu gosto de ponderar um pouco as coisas, muitas vezes. Tá muito fácil, é muito fácil pra gente adotar certas narrativas que elas acabam parando no mesmo lugar, né? Por exemplo, a gente vê até nos Estados Unidos, né? Como que a própria direita americana, até o libertarianismo americano tá sendo subvertido, tá sendo psyopado ao ponto de virar um puxadinho do terceiro-mundismo global, entendeu? Ah, tudo é a CIA, tudo são os judeus, qualquer problema do mundo que aconteceu foi por causa dos Estados Unidos. Não tô dizendo que isso não tem um pouco de verdade, mas vira uma coisa assim, também é um processo de imbecilização, sabe? Eu percebo muito aqui, por exemplo, a maneira da gente preservar o Brasil, de a gente restaurar o Brasil é se livrar de todo tipo de influência americana. Tá, mas aí vira aquele problema. Teve até recentemente foi aquele Drew Pavlou, acho que é um grego, paquistani, sei lá. Mas postando a foto lá de um artista mexicano, sabe aquelas cabeças dos Olmecas? Tem umas ruínas em alguns lugares lá que fizeram umas cabeças gigantes. Ninguém sabe quem fez aquilo. Sim. Acho que ele pegou uma réplica. De pedra. Isso, ele pegou uma. Aí tem até em teoria dos Hoteps, né? Que fala, não, na verdade tem feições negras, então os negros foram os primeiros habitantes das Américas. Mas enfim. Também foram os primeiros habitantes do Japão. Foram os romanos. Claro que sim, cara. Vai negar? Só depois que o Yakub criou as pessoas brancas, asiáticas e tudo mais. Mas ele pegou uma réplica daquela cabeça lá e esmagou um Tesla e tirou uma foto assim, né? Olha só, destruiu o Tesla com essas ruínas ancestrais. O cara falou, isso aqui é a síntese do terceiro mundismo, né? É que é basicamente assim, sabe, tudo que tinha de inovação no mundo, qualquer coisa que pode te ajudar e tal. Ah, ela veio de fora, descarta. Entendeu? Não aprenda com quem te superou em qualquer coisa que seja. Eu acho que, o que falta... Eu fico pensando muito no caso da Revolução Meiji, né? No Japão. Eles abandonaram em parte, foi basicamente um sacrifício, foi um suicídio parcial para que a outra parte continuasse vivendo, né? Por exemplo, a gente não pode continuar
plenamente tradicional aqui, a gente vai ter que se modernizar, manda o pessoal pra fora, aprende como faz, volta aqui, faz melhor, e a gente vai ter que mudar algumas coisas para que a gente não tenha que mudar completamente, né? Para que a gente não vire um puxadinho das grandes potências. E essa mentalidade parece que é impossível de entrar na cabeça brasileira, até mesmo do que você pode dizer da direita, de nova direita, direita dissidente, tudo mais. Porque como ela é muito movida por, ela se assemelha muito, né, à nova direita, tanto fora como aqui. Ela é muito movida por ressentimento também, né? No livro do Michael Mellis lá, The New Right, que o Emerald comenta também, ele fala muito sobre como a nova direita ela é unida muito mais pelas coisas que ela desaprova do que pelas coisas que ela aprova, né? É só metade da amizade, né? A amizade é o idem velho e idem noli, a nova direita é só o idem noli. E existe esse risco de você, por exemplo, rejeitar coisas que poderiam ser úteis para você por serem do que você consideraria o inimigo, né? Então, por exemplo, o que a gente precisa fazer na verdade é abandonar qualquer influência americana e nos aliar com os BRICS, sei lá, porque aí nós vamos realmente, os problemas vão ser resolvidos, não vai mais ter traveco, não vai mais ter esse tipo de coisa. E assim, isso aí é muito perigoso. É bem mais fácil você destruir do que você criar, e é bem mais fácil você criar alianças com base no desprezo, no ódio, Sim. do que com base no apoio a algo. Por exemplo, o MBL que participou da Frente Ampla contra o Bolsonaro ali na época da pandemia. Então, tipo, em que contexto o MBL e a esquerda e o pessoal, não sei o que, aceitariam publicamente se juntar a criar algo? Nunca. Agora, pra ser contra alguém, sim, aí sim. Perfeito. E é sempre um Então, risco, é muito né? mais fácil tu juntar gente contra uma causa do que a favor de uma causa. É muito mais. Mexe muito mais com os sentimentos da pessoa, né? É igual aquele negócio, né? Por exemplo, você quer resolver um problema de programação, né? Se você for lá no Stack Overflow e perguntar como é que eu faço tal coisa, ninguém te responde. Se você chegar lá e botar uma solução errada, vai pintar 50 negros pra te corrigir, né? Mas e isso é um problema porque é claro que é uma frase batida, por exemplo, você vai se tornar aquilo que você quis combater, tudo mais, mas é um problema. Vira uma coisa meio pointless, né? Meio sem propósito, quando você tipo dá a volta e para onde quer. Que por exemplo, eu não gosto da esquerda identitária, eu não gosto do relativismo da esquerda e tudo mais, eu quero combater isso. Eu acho que tudo isso está vindo da América, então eu vou rejeitar a América e eu vou apoiar uma ideologia anti-americana, anti-ocidental, que no fim das contas é igualitarismo a nível global, né? O Jared Clark, que é uma pessoa que o pessoal não lê muito por aqui, não escuta muito, ele tá no Twitter lá, o Natural Hierarchy. Ele comenta muito isso, né? Como a multipolaridade, esse tipo de coisa, no fim das contas é igualitarismo levado à escala global. Da mesma maneira que para manter... Vamos lá. Desculpa, pode continuar o teu raciocínio, depois eu entro com o meu. Não, só comentando assim, que da mesma maneira para você manter a igualdade entre as pessoas numa sociedade qualquer, no fim das contas você vai precisar, tipo, ter um elemento equalizador, né? Vai precisar ter uma grande força que equalize todo mundo. A multipolaridade ela é engodo porque no fim das contas você vai precisar de uma ONU de qualquer maneira para garantir que o mundo continue multipolar. A tendência, na verdade natural, é você ter formação de hierarquias, né? Você vai ter um hegemônico de alguma maneira, né? Então, mas aí a gente leva em consideração o terceiro-mundismo de figuras como, por exemplo, o Dugin, né? Dugin ele é terceiro-mundista, né? Sim. Cara, sim, eu não tenho problema nenhum com a figura como o Dugin, que é terceiro-mundista, mas que é abertamente contra qualquer tipo de imigração em massa. Isso, cara, tem essas duas características, é meio que foda-se, assim, tipo, por exemplo, as pessoas falam muito da Índia hoje, cara, nunca se falou tanto sobre a Índia na internet aqui no Ocidente. Sim. Por que começou essa falação toda sobre a Índia? Porque a Índia tá, tipo, os indianos são o maior grupo migratório pro Canadá, é o terceiro maior grupo migratório pros Estados Unidos, a Europa tá cheia de indiano, então, tipo, 10 anos atrás, quando era mais difícil achar indiano em todo lugar, ninguém ligava pra Índia. Agora que tem indiano em todo lugar do mundo, menos no Brasil, por enquanto, todo mundo se importa com a Índia, todo mundo fala, porra, todo mundo tá enchendo o saco da Índia. Então, assim, eu não tenho um problema com o terceiro mundismo desde que ele seja contra a imigração. Tipo, eu não tenho um problema com a Índia existir. O problema é eles é que eles podem colocar 1 milhão de indianos em cada país do mundo e ainda ter 1 bilhão de indianos dentro do país deles, sabe? Sim. Então, tipo, se não... O terceiro mundismo sem a imigração não me afeta, de forma nenhuma, pelo que eu imagino, sabe?
Mas sabe o que acontece? No meu caso é o mesmo problema. Você pode dizer que é neura minha e tudo mais, mas é o mesmo problema do MBL. Eu não confio nos caras. Porque, por exemplo, você pega, existe esse discurso anti-imigração. Tem um ponto. Mas ao mesmo tempo, fronteira da Finlândia e da Polônia com Belarus, da Finlândia com a Rússia e da Polônia com Belarus, é onde eles mais têm problema de gente atravessando. E quem que atravessa isso? É o governo russo. O governo russo é um dos maiores atravessadores de imigrantes do terceiro mundo para a Europa. Tipo, tanto isso aí tem o aval do governo russo, quanto pensadores que estão falando contra o atlantismo, contra a hegemonia ocidental e tudo mais. O grande problema pra mim é isso, é língua de cobra, entendeu? Os caras têm... Um exemplo que acontece. Essa narrativa, por exemplo, do Latinos for Trump, né? Por exemplo, a comunidade latina, ela é conservadora porque ela é based, radicaf. Mexicanos muito católicos. Muito católicos, vão apoiar a direita e tudo mais. Cara, as eleições do Trump, a proporção de pessoas que votaram, né, pra ele por sexo e etnia. Homens mexicanos e mulheres brancas, a mesma coisa. E a mulher branca, porra, é o demônio, é a Karen, é a democrata compulsiva e não sei o que. Bicho, eles estão muito... ter mais mulheres brancas politicamente, do ponto de vista da votação, é a mesma coisa que você ter mais homens mexicanos. E no longo prazo é melhor, né? Porque você mantém mais a etnia do país. E se criou uma narrativa de, por exemplo, vê como uma coisa mudou. Eu lembro que alguns anos atrás se criticava muito migração, até, por exemplo, México, né? De maneira geral. E alguns setores começaram a criar, não, espera um pouco. Esses latinos, eles são nossos aliados contra o woke, porque apareceu o woke. Como se fosse uma coisa nova, mas apareceu o woke. E daí eles viraram os aliados. Não, os muçulmanos são nossos aliados contra o woke, porque eles são conservadores. Nós vamos acabar com o wokeismo, com casamentos com meninas de 12 anos e poligamia, né? Mas enfim. E existe uma conversa muito esquizofrênica nesse sentido, entendeu? Que ao mesmo tempo, criticamos a imigração, mas ao mesmo tempo, esses caras que vieram por imigração, eles são nossos aliados contra o woke, e nosso inimigo realmente é a mulher branca liberal. É uma conversa muito esquisita, entendeu? Parece... eu vejo o discurso terceiro-mundista como muito... Como que eu digo? Eles têm vários discursos que não são coerentes. E ao mesmo tempo, se você vai criticar a coerência, você vai encontrar respostas que muitas vezes são quase pós-modernas, né? Acho que no próprio debate do Dugin com o Olavo, ele vem com aquela coisa, não, essa questão de verdade absoluta é uma concepção ocidental. E aí também, tipo, como é que você confia nisso? Entendeu? O meu problema maior é que tudo isso é muito... Como é que eu traduziria shade, né? É muito suspeito. Muito sombrio. Justo. Não, realmente faz sentido. Mas aí de um lado tem o Dugin, que é terceiro mundista, mas que pelo menos nominalmente é contra qualquer tipo de imigração. E do outro lado tem o Rafael Hyde de Ideias Radicais, ou Samuel Hyde. Não, é Rafael Hyde. Samuel Hyde é o cara base americano. É Rafael Hyde de Ideias Radicais. Quase confundi um com o outro, né, cara? A diferença é só 2.000 de testosterona de um pro outro. O Rafael Hyde falando que ele é a favor de fronteiras abertas do mundo todo, porque segundo pesquisas do Instituto Bernstein, isso aumentaria em 10% o PIB global. Porra! Sabe? Aí a gente tá no mato sem cachorro, cara. Sim. Não, eu concordo com você que, por exemplo, vindo ainda desse lado libertário, é muito frustrante essa questão, né? Porque existe um certo desprezo com questão de identidade mesmo, né? Com questão de, o que faz de você, qual como é que eu digo? Eu não sou um número, sabe? Eu não sou uma fração do PIB. Porra. Não, a gente comentou É isso que é a vida. Não, perfeito. A gente comentou, eu entendo essa frustração também, que muita gente vai olhar pra isso e se decepcionar. Cara, esse papo é muito cansado, entendeu? É uma dimensão só da vida. Claro, a economia ajuda em muita coisa, porque riquezas são meios de ação e eu quero conseguir fazer coisas, né? Mas não é só isso. O que eu penso é que tem que existir uma... Como é que eu digo? Eu botaria fé em uma coisa nova, entendeu? Desvinculado dessas coisas, porque tanto esse... Como é que eu posso dizer? Essa maximização da globalização, né? Esse global maxing, liberal, libertário, quanto o terceiro mundismo, eles também não...
eles são projetos de submissão, de certo modo, Sim. nacionais. Falta, se for para existir algum tipo de nacionalismo, tem que existir, na minha cabeça tem que ser uma coisa meio Revolução Meiji. Vamos aprender com quem é bom em alguma coisa. Tá, existem problemas na mentalidade americana, por exemplo, existem coisas que são muito nocivas, existe, mas também existem virtudes. Você não se torna a nação mais próspera do mundo só com vício, né? O próprio Olavo falava, sei lá, o redneck é o povo mais, é o melhor povo do mundo, eles te ajudam em tudo. Existe uma virtude lá, você não pode olhar pros caras como tipo, é lixo americano, não sei o que. Aí é como eu falei, existe um jeito based e um jeito cringe de você odiar os Estados Unidos. Perfeito. Você odiar o redneck, você tá simbolizando que você não odeia os Estados Unidos, você gosta do liberal americano, sabe? Sim. Tipo, você não odeia os Estados Unidos, você gosta do pior que os Estados Unidos têm pra oferecer e despreza a parte boa. Exatamente. Você tem esse ódio pelos rednecks, por exemplo. Até a questão de pauta de gringo, né? Por exemplo, tal coisa é pauta de gringo. Existe um certo sentido em você falar nisso quando você importa as coisas assim de qualquer jeito, né? Você só repete o discurso. Mas não quer dizer que você não possa olhar para certas discussões que acontecem lá fora e pensar assim, pô, isso é um insight interessante, isso se aplica aqui? Onde você identifica esse tipo de coisa aqui? O Brasil, de maneira geral, é uma pauta de gringo, né? Não existiria Brasil, não existiriam instituições brasileiras sem vier alguém de fora e fazer alguma coisa. Tem gente que fala, vocês falam isso aí só pra agradar gringo. Pensa, pô, maluco, todas as suas ideias saíram de um livro escrito e editado por um cacique tupinambá? Ou você tá Exato. repetindo... Não, isso aqui é pauta de gringo. Agora vamos lá. Que livro eu indico? Manifesto do Partido Comunista. Como a gente tava falando da pauta migratória na visão liberal, Sim. tinha um ponto que eu queria falar sobre a imigração no geral, assim. A imigração a imigração do jeito que tá acontecendo hoje, sabe? Sim. Que, tipo, sei lá, gente do Paquistão indo pra Inglaterra, gente da Índia indo pro Canadá, esse tipo de coisa, mexicano indo pros Estados Unidos, esse tipo de coisa, sabe? Enfim, tá acontecendo no mundo todo, né, porra? A imigração de gente mais pobre para um lugar mais rico, os liberais argumentam que isso aumenta o PIB. Um aumento meio fictício, sabe? Um aumento meio ilusório, na verdade. Porque aumenta o PIB e diminui o PIB per capita. Mas mesmo assim, só argumenta muito que, não, porque é mão de obra barata. É mão de obra barata indo porque o jovem americano não quer mais trabalhar, então os mexicanos estão indo lá pra servir de mão de obra barata e fazer os trabalhos que os americanos não querem. A gente sabe que isso é mentira factualmente, mas mesmo que fosse verdade, cara, isso é horrível. Mão de obra barata é péssimo, tá ligado? Na maior parte dos países do mundo, no Brasil, por exemplo, não falta mão de obra barata. O Brasil é um país fudido. Dentro do contexto brasileiro, o que não falta é mão de obra barata. O que falta é mão de obra especializada, que é cara. Então a gente deveria importar mão de obra cara e não mão de obra barata. E qual que é outra questão? Não, os jovens de tal localidade não querem mais trabalhar em empregos que paguem pouco, então a gente precisa importar mão de obra barata para manter a economia rodando. Cara, se as pessoas não estão aceitando trabalhar pelos salários que estão disponíveis, isso é ótimo. Isso quer dizer que, primeiro, o nível da qualidade de vida está subindo e que as pessoas elas não precisam mais se sujeitar a um trabalho ruim que paga pouco. Isso quer dizer que a qualidade de vida, no geral, está aumentando, sabe? O objetivo de uma polis, no longo prazo, é ir melhorando aos poucos a vida da população. A cidade serve para isso. O gestor de uma cidade deve pensar nisso. E aí, não faz sentido ter uma cidade que seja muito boa, uma cidade muito próspera e tal, se a cada pequena melhora na qualidade de vida, você importa 1 milhão de gente pobre de outro lugar. Sabe? Você vai afogar completamente qualquer chance da população melhorar de vida, porque quando tu tá melhorando um pouco de vida, quando o teu nível salarial tá um pouco maior, chega 1 milhão de gente que tá disposto a fazer o teu trabalho por menos dinheiro e viver uma vida com um padrão de vida menor do que o padrão de vida que tu acabou de adquirir. E aí tem outros casos mais específicos, assim, porque vamos pegar um caso de uma cidade, por exemplo, que tá recebendo muita imigração, sei lá, de venezuelano, haitiano, esse tipo de coisa, sabe? E os caras, normalmente eles vão pra trabalhar em obra, supermercado, etc. Eles normalmente vão aceitar um salário menor, porque a qualidade de vida deles no país de origem já era bem mais baixa, mesmo com salário, sabe? O salário menor daqui, ou o salário menor do país mais rico, comparado com o país onde eles estavam,
já é um salário bom para eles. Então eles vão aceitar um salário menor e normalmente eles vêm em uma quantidade muito grande de gente. Então eles conseguem alugar lugares em mais gente. Qualquer aluguel de apartamento, por exemplo, fica mais barato se tu racha em 10 pessoas. Tu traz tua família inteira para um aluguel. E eu, nativo, que é, sei lá, morar sozinho para fazer uma faculdade, para construir uma família, enfim, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, morar sozinho, né? Ele não consegue, porque ele tá concorrendo com pessoas que estão em 5, 10, uma família inteira, 2 famílias, às vezes, concorrendo para alugar o mesmo lugar. Então, você compete por salários com gente que aceita ganhar menos e compete por aluguéis com gente que aceita pagar mais. Tudo fica mais caro e teu salário diminui. É uma merda. Ah, perfeito. E tem até uma contradição nisso quando você defende, quando o pessoal defende isso aí, né? Por exemplo, o pessoal vai dar a ponta pra China. Olha só, com a chegada do capitalismo na China, hoje eles têm menos regulações que o Brasil e hoje o salário... Antigamente se falava do trabalho escravo chinês e hoje o salário médio lá é maior do que o do Brasil. Você fala como uma coisa positiva, ó, os salários estão aumentando, que coisa boa. Aí quando é pra, vamos dizer assim, no mundo ocidental e os salários estão caindo porque tá chegando uma cambada de gente ali, você pensa, mas é uma coisa boa, que daí vai... tipo, o PIB está crescendo e, sei lá, os custos do empresário estão baixando. É uma contradição total, né? Não, só quem se beneficia com a migração em massa são, primeiro, os empresários, que vão conseguir ter mais trabalho pagando menos. Segundo, as pessoas, os grandes donos de imóveis, as imobiliárias, etc., que vão conseguir alugar cobrando mais caro, e os políticos que vão ganhar votos. Sim. Existe até uma certa crueldade nisso quando você pensa assim, em questão de natalidade, né? Pensar, não, mas a culpa é que as pessoas do lugar não estão querendo, por exemplo, ter filhos, e daí não tem como repor a força de trabalho. Só que eles não percebem que existe, quanto mais gente você traz também, pior isso fica, né? Porque às vezes o cara, como você falou, o cara queria alugar uma casa, queria comprar um terreno, uma coisa pra construir uma casa, ter uma família, ele não consegue mais, e ele corta os planos dele de casar e ter filhos, por exemplo, né? Isso aí, parece que a culpa é só do pobre coitado lá. Não, o argumento que eu mais odeio, o argumento pró-imigração que eu mais acho, assim, detestável é, não, os nativos não estão fazendo mais filhos. Porra, vai tomar no cu, cara. Tipo, a vida humana não deve ser uma competição entre quem reproduz mais, entre quem bota, sabe, bota mais gente na Terra. Isso é ridículo. Aí, não, é só fazer mais filhos. Porra, Sim. do que adianta, mesmo que isso funcionasse, mesmo que tu conseguisse convencer todos os, sei lá, os europeus a fazerem muito mais filhos e aumentar a taxa de natalidade para 2 filhos por mulher. Tem 1 bilhão de indianos, saca? Mesmo que os europeus triplicassem a taxa de natalidade, ainda tem 1 bilhão de indianos que podem ir pra Europa, eles têm muito maior quantidade. Tipo, a vida humana, o objetivo da vida humana não é se reproduzir igual yeast, como o Bronze Age Pervert fala, e só ficar botando pessoa na Terra infinitamente sem se preocupar com a qualidade de vida que as pessoas vão ter, com a qualidade de educação que as pessoas vão ter. Sabe? Não, a imigração é porque as pessoas não estão tendo mais filhos. Se elas se reproduzissem mais, não teria imigração. Pô, vai tomar no cu, cara. Tem uma coisa que eu até comentei com Rascunhos Econômicos no podcast com ele, que, por exemplo, por um lado, você pega, sei lá, o pessoal meio tradicionalista, alguma coisa assim, que critica o materialismo, vamos dizer assim, né? Critica, sei lá, o apego aos bens materiais e tudo mais, com certa razão. Como, sei lá, ou até a questão do PIB, né? Só aumenta o PIB, como se nós fôssemos apenas um número, apenas um fator de produção econômico e tudo mais. Tudo isso tá perfeito. Mas aí eu lembro até de acho que uma postagem foi do Auron McIntyre. Sabe aquela foto famosa que mostra, sei lá, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul de noite? Que a Coreia do Sul tá toda iluminada. Sim. E a Coreia do Norte tá apagada. Aí vai lá o pessoal fala, olha só como a gente pode saber qual sistema é superior. Aí ele fala, mas isso aí não funciona mais, porque a taxa de natalidade na Coreia do Norte hoje é maior. Aí eu fico pensando, isso aí não é de certo modo um materialismo também? Você não tem, se você tá vendo que o ser humano não tem um fim em si mesmo, o único fim dele é gerar mais seres humanos perpetuamente e continuar o processo, entendeu? E com isso que você vai avaliar o sucesso e o fracasso de alguma coisa. Você, sei lá, você ser um grande pintor, você ser um grande matemático, você produzir alguma coisa importante, você não produzir pros outros, até sei lá, por contemplação, qualquer coisa assim. Essas coisas são importantes na sua vida também. O ser humano Se o cara acha que o objetivo da vida humana, é só reprodução, ele tá basicamente admitindo que ele acha que um rato é superior a um ser humano, porque o rato reproduz muito mais. Exato. E você vê esse argumento sendo feito por muitas pessoas, supostamente à direita, vamos dizer assim, né? Mas tem natalidade é maior. Tá, mas sua vida é uma merda. Imagina, natalidade alta na Coreia do Norte. Tá, pra todo mundo viver de maneira miserável. Que beleza, entendeu?
é um negócio complicado. E tem outra questão também de imigração, que sempre vai ter alguém que vai apontar isso, né? Eu acredito que todo mundo aqui tem uma relação grande com, vamos dizer assim, a imigração tardia no Brasil, né? Quando diz tardia, pós-portugueses e tudo mais, né? Século XIX ali, italianos, alemães, eslavos, tudo mais. E sempre vai dizer, mas olha só, você também, como é que você pode ser contra a imigração hoje se vieram pessoas em outras épocas, né? Mas tem uma questão muito, muito crucial, que é a diferença do tipo de imigrante de hoje e de outros tempos, né? Até hoje, por exemplo, se existisse imigração... Coisa... Desculpa? Vai lá. Até hoje, por exemplo, se existisse imigração da Europa, se existisse imigração da Europa pro Brasil, eu não ia achar positivo. Porque a maior parte das pessoas que viriam da Europa pra cá iam ser urbanoides, né? Eu acredito que os antepassados, muita gente aqui é gente que foi pro meio do mato, criou uma comunidade, construiu sua própria infraestrutura, entendeu? Eu tenho bisavô e tal que foi abrindo picada no mato pra sair de Uruçanga e chegar aqui no meio oeste. São pessoas que construíram alguma coisa, né? Construíram a própria estrutura, ajudaram a construir o país. Um imigrante que hoje vai para um grande centro urbano e se é brasileira da noite pro dia, só pra ser um penduricalho, pra ser um mascote de um monte de gente carente, de um monte de brasileiro carente, esse cara acrescenta no quê, entendeu? É igual o humorista francês lá, com o pessoal falando, o humorista francês aqui falando que o Brasil é legal. Sim, o bicho vem aqui pra ser, pra ser paparicado e vai falar que... Óbvio que ele vai se sentir um rei. O cara é humorista de stand-up, meu. Desde quando o humorista de stand-up tem moral pra falar alguma coisa, porra? Não adianta, mas o cara é europeu. E daí, bicho? Ele só veio aqui pra ser paparicado. Um dos piores estudantes. Justamente, o cara é europeu. Ele nunca teve que pegar um ônibus lotado pra trabalhar numa atacadista de estoquista de prateleira, porra. Óbvio que ele vai gostar do Brasil. Eu também gostaria se eu tivesse a vida dele. Sim. Meio que implícito e às vezes explícito nessa questão imigratória tá essa ideia do brasileiro universal. Sim. Que é o quê? É transformar a ideia do brasileiro em alguém que não tem história, cultura, povo, região ou solo, mas meramente uma unidade abstrata que pode ser arbitrariamente movida em todo o território nacional para onde tiver maior necessidade de mão de obra. Então, não existe uma diferença fundamental entre um paraíba e um catarinense, porque os dois, idealmente, se o projeto ideológico der certo, serão uma unidade amorfa, produtiva e intercambiável. É a ideia de transformar o ser humano em subproduto da Revolução Industrial, das partes intercambiáveis. E o grande projeto imigratório é talvez a maior expressão desse sistema, porque você está abolindo não só o país, mas como todos os países. Então, é aquele ditado que todos os povos vêm para o Brasil para morrer. Porque eles vêm para as cidades, perdem toda a sua identidade e viram mais um da massa amorfa. E o problema migratório interno também é real. Eu já sei desse fator, porque você não vê, por exemplo, um maranhense vindo do Maranhão para o interior de Minas Gerais e criando sua comunidade maranhense. Você vê o que? Ele ir para Belo Horizonte ou para São Paulo e se tornando mais uma unidade abstrata da favela, da subúrbia ali. Então, o que eu mais tenho repulsa desse processo é essa construção desse brasileiro universal, cuja residência é a favela e o perímetro urbano, e não, que nem o Leonardo falou, esse interior onde você pode construir uma cultura, onde as culturas vivem, respiram e nascem. Então, tem um ponto muito interessante. É um livro chamado A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. O autor desse livro comenta como a cultura de favela no Brasil inteiro, de norte a sul, ela é meio padronizada. Se usam as mesmas gírias, se ouve mais ou menos o mesmo estilo de música, tipo, variações do funk. Tem o funk do sul, o funk do norte, o funk do centro-oeste, o funk de São Paulo, o funk do Rio de Janeiro, diferente, tá, foda-se. Sabe, assim, olhando de longe é tudo muito parecido, muito parecido. E aí ele fala que tem essa padronização da cultura de favela. Ele pega o exemplo, assim, de um vídeo de uma favela do norte do Brasil, e eles estão, enfim, fazendo uma provocação para a facção rival, etc. E aí um vídeo de uma favela do Rio Grande do Sul e eles usam as mesmas gírias. Então a cultura de favela é basicamente uma cultura de uma padronização
tornar tudo uma massa amorfa, basicamente. É a morte da identidade. Não é a criação de uma identidade nova, não é mais diversidade. Não, é o fim da diversidade. É a morte da diversidade. E a que ponto você pode começar a considerar isso como um povo alienígena? Como uma nova raça que foi criada quase como que em um laboratório dentro do território brasileiro, mas que não é parte constitutiva da nação brasileira. Isso volta naquela questão que a gente estava discutindo dos dois Brasis. A gente hoje tem uma realidade que a gente tem massas biológicas e culturais diferentes vivendo em coexistência forçada. Não, e assim, não apenas algo alienígena, mas que nem você falou, uma arma dessa guerra civil fria, né? É uma arma desse combate contra o Brasil que está sendo rejeitado, né? Uma coisa que eu percebo, até voltando, fazendo uma analogia com aquela questão lá do Latinos for Trump, né? Dos supostos aliados de fora. Uma coisa que eu já percebi mais de uma vez, às vezes tá em algum grupo separatista, alguma coisa assim. Uma vez eu tava num lá, apareceu um maranhense lá. E o cara cheio de ideia, assim, falando, não, querendo ser amigo, né? Não, eu sou aliado de vocês, eu estou aqui, eu estudei muitas coisas, tenho muitas ideias, a gente não precisa de separatismo. Eu tenho um plano aqui de como é que a gente pode tornar o Brasil um lugar melhor, porque falou um monte de coisa. E eu meio que cortei as asinhas dele falando, cara, isso aí é uma certa diluição de pauta, né? O grupo é pra uma coisa e não pra isso, por exemplo. Você vê o caso que você teve na Itália com a Lega Veneto, que existia lá um movimento talvez de independência da região do Vêneto, né, que tem até um dialeto próprio e tudo mais. E aí depois aquilo cresceu um pouco, em vez do Lega Veneto virou o Lega Nord. Lega Nord, né, que era para a independência da Padania, que seria a região norte da Itália. Aí depois virou o movimento 5 estrelas para Itália, para sair a Itália toda da União Europeia. Aí hoje em dia já tá uma coisa assim, acho que quando chegou o Salvini no poder foi pra, não, nós vamos mudar a União Europeia, vamos continuar e nós vamos mudar a União Europeia. E chegou esse ponto que hoje você tem a Meloni, continua entrando gente pra caramba, ninguém conseguiu independência, eu só fui diluindo a pauta pra conseguir mais apoio popular e não deu em nada, né? Mas enfim, saindo dessa tangente, fiz esse argumento, e a postura do cara mudou completamente. E dando sentido de, por exemplo, porque não sei o que, porque eu tô indo lá de qualquer jeito, eu vou mudar e vocês são privilegiados e aquilo. Então você vê que por baixo dos panos, mesmo que tem um discurso assim de juntos somos mais fortes e tal, sempre tem um ressentimento, cara, sempre tem uma... E por isso que é uma guerra assimétrica, entendeu? Na hora que você critica, existe essa blindagem de que, por exemplo, não, todo mundo é igual, mas na hora de você receber existe uma divisão, entendeu? E você vê como tem muita gente que migra até dentro do país ou para outros países com aquela mentalidade não de, por exemplo, eu estou buscando uma oportunidade, que é o discurso exotérico. Na verdade, o que existe é uma mentalidade tipo, eu estou indo buscar o que é meu. Porque essas pessoas tiraram de mim, sim, porque o mundo é um mundo de soma zero, e eu estou indo buscar o que é meu. Você vê até casos aqui, né? De, por exemplo, Florianópolis vai ser nossa. Tipo, é muito essa mentalidade, eu vou buscar o que... Eu já mereço isso, que é a mentalidade do revoltado. O revoltado, ele não tá insatisfeito, ele sente que ele merece aquilo. E aí, quando você tem essa questão do merecimento, eu vou buscar o que é meu, aí morre qualquer senso de gratidão. Sim. Então, mesmo que o cara seja acolhido respeitosamente no local, mesmo que o cara seja acolhido de braços abertos, ele ainda vai sentir que não é o suficiente. Ele vai querer juros e correção monetária, porque ele passou muitos anos da vida dele sem aquilo, que ele já merecia. Exato, exato. E aí se institui, você vai fomentando esse... Agradar é até pior, né? Teve até um comentário que eu fiz um tempo atrás que às vezes você ser gentil, você demonstrar, digamos assim, essa docilidade faz a pessoa te odiar mais ainda. Uhum. Você estava comentando e eu percebi um paralelo quase que perfeito da evolução da Lega Veneto para a Lega Nord com o que está acontecendo com o Sul, nosso país, que começou Rio Grande do Sul, Santa Catarina e hoje já está até em Rondônia. Então daqui a pouco a gente vai anexar a Venezuela. Foi até pior que isso, porque lá foi em 2016, 2018... Não, em 2016 teve plebiscito, né? Consulta pública. Não pode chamar de plebiscito, né? Mas enfim. E assim, num espaço de 2 anos, aquilo que era um movimento separatista virou um monte de bolsonarista doido, porque o Bolsonaro, tipo, sugou toda a energia. O grande mascote sulito.
E daí o bolsonarismo sugou toda a energia deles. Agora, recentemente, que eu vi uma notícia de que eles estão querendo fazer uma reunião ali. Mas, pô, vai ter que tirar da cova isso aí, sabe? Mas Sim, sim. existe essa diluição de pautas, é um negócio muito pernicioso, sabe? Tem uma esperança, não, mas se a gente votar no Bolsonaro aqui, não vai mais precisar separar. Não, bicho. Aquela era a hora de se discutir isso mesmo. Mas aí perdeu-se uma oportunidade, né? É uma boa análise, é uma boa análise. Eles foram efetivamente sugados pelo bolsonarismo. Existem algumas iniciativas ainda hoje em dia, mas é tudo muito pequeno. Tipo, tem coisa com que eu gostaria de colaborar, mas ainda é um projeto. E... Cara, eu já acho que não tem como sair do papel. Eu não consigo ver acontecendo assim. eu também acho que não. Eu penso assim, O caminho é outro. é mais importante pra mim, que as pessoas, seja daqui ou de qualquer região, não tô falando de um excepcionalismo sulista, qualquer região, tanto por exemplo, o Eremita é do Espírito Santo e lá eles têm uma identidade própria também. Existem muitas comunidades também de imigrantes, que o pessoal nem conhece tanto. Lugar que o pessoal ainda fala pomerano, porra, acho da hora pra caramba. E assim, é mais importante que as pessoas de cada região tenham mais noção de quem elas são, né, e do que elas querem preservar, do que uma separação oficial, política, entendeu? Porque se tiverem vários países separados e todo mundo, tipo, for o mesmo tipo de consumidor de Goislop e com a mesma mentalidade universalista e cosmopolita de todo o resto, não adianta nada. O que importa mais é que você se esforce para preservar aquilo que torna você e as pessoas à sua volta diferentes do resto, né? Não melhores nem piores, às vezes melhores, às vezes piores, mas que elas tenham a própria identidade, né? E isso é um alvo da guerra do Brasil contra o Brasil também, né? Que nem o Gustavo falou, existe essa busca por uma uniformização. Seja uma busca liberal por reduzir todo mundo a essa unidade econômica, ou seja também, na minha visão, essa busca por uma não identidade, né? Pela identidade da negação em comparação a, sei lá, outros países, né? Foi uma coisa que a gente comentou no podcast, que, por exemplo, você fala, por exemplo, tem o caso lá do casal de Pomerode, né? Fizeram um videozinho lá do bebê alemão e tudo mais. Aí vem aquela coisa, mas o gringo, o alemão, o americano te acha latino, então você não pode falar isso, sabe? Parece que Isso é mentira pra caralho. Mentira. Grande mentira. Mas assim, parece que existe uma exigência de que a sua identidade tem que ser única e exclusivamente oposição ao primeiro mundo. Você é um não europeu, não americano, não branco. Pronto. Essa é a sua identidade. É a negação de alguma outra coisa. E aí corta pra um outro problema que teve uma foto da reunião da XP de Porto Alegre. E aí viralizou porque o pessoal falou, nossa, só tem gente branca ali, porra, só tem gente branca. Então quando, tipo, uma pessoa branca só existindo e trabalhando, não sei o que, é indignante, porque, não, essa empresa só tem gente branca, nossa, isso aí é muito coisa de gente branca, não sei o que. Aí quando o cara fala, tá, ok, eu sou branco, aí não, você não é branco. Como assim você pode dizer que é branco? Exatamente. A Europa consideraria um negro. Até na hora de, por exemplo, nem se gabar, né? Na hora de você se afirmar positivamente sobre alguma coisa, você não há diferenciação. Na hora de que precisa encontrar alguém para... Só existe pra você criticar. Só existe pra ser culpado, só existe pra ser um bode expiatório. Aí quando o cara tá precisando de alguém pra culpar ele pela vida de merda dele, opa! Agora aquele cara virou o ariano de Hiperbórea, pô. Entendeu? Pra você ver que por isso que não tem discussão, né? Por isso que não tem como você ganhar isso no debate, porque é uma dissonância cognitiva. Não sei se voluntária ou involuntária, mas os critérios mudam o tempo todo. A primeira coisa que o pessoal tem um ressentimento racial gigantesco, assim. E não se admite, né? Porque, não, somos país da democracia racial, porque teve miscigenação, então tá tudo bem. Sabe? Como se a própria miscigenação não criasse outros grupos, né? Exato, ela só tornou mais confusa ainda toda a questão da identidade racial. Só diluiu mais ainda a discussão racial, é uma coisa incompreensível. Exatamente. Você não consegue mais nem raciocinar sobre o assunto. Teve um tempo atrás saiu aquele artigo, né? Sobre a questão genética no Brasil e tudo mais. E muita gente pegou só a matéria da Folha resumindo e falou, olha só, o artigo diz que todo mundo é miscigenado, então acabou
acabou a discussão. Aí você vai ler o artigo mesmo e fala, não, existem mais de 1000 grupos étnicos diferentes no Brasil. Esse cara tem que ler a letra miúda, né? Na verdade você consegue diferenciar, né? Mesmo a miscigenação existem diferentes tipos, né? Por exemplo, um rapa, né? A mistura, sei lá, de um branco com um japonês não é a mesma coisa que um cafuso, não é a mesma coisa que o Mané Garrincha, né? Ah, mas os dois são miscigenados, tá? Mas de que tipo? Existe também essa tentativa da dissolução das identidades locais dentro desse mar de complexidade em que se destrói o diálogo, né? Que o brasileiro tem um DNA do mundo, tem DNA de 180 países, então ele é impossibilitado de ter uma tradição ou um legado. Mas se você for realmente pegar o DNA do brasileiro médio, você vai ver que, inevitavelmente, uma ancestralidade vai predominar. Na maioria dos casos vai ser portuguesa, em determinados casos alguns grupos vão predominar mais, e você pode olhar holisticamente para esse grupo e olhar ele historicamente e achar o seu pertencimento, a sua história. Então, essa dita complexidade infinita da composição genética brasileira é bem menos indecifrável do que se pensa. Você pode muito confortavelmente resumir a sociedade brasileira em 5 ou 10 grupos gerais que tem uma tradição em que você possa traçar isso. Você não precisa dissolver o Brasil inteiro em 200 milhões de indivíduos. Sim, perfeito. Uma coisa até que eu acho que também acontece muito por aqui, que eu falo assim, talvez vou soar meio esquerdista, né, mas eu acho que o Brasil, ele sofre um castigo por causa da escravidão. Porque assim, você comparar em números, você pensar em Américas, claro que, sei lá, países islâmicos superam isso aí, historicamente, né, porque foram muito mais séculos. Mas pegar em números, sei lá, tráfico de negreiro no Atlântico, né. Pô, a gente moga, o Brasil moga o resto das Américas inteiro. O pessoal pode falar, mas os Estados do Sul, nos Estados Unidos? Cara, muito menos, de longe. Aqui foi coisa colossal. E eu acho que isso criou dois problemas. E um que é a relação do brasileiro com o trabalho, ela é muito negativa, né? Porque o trabalho, teve gente que foi trazida para trabalhar à força, então o trabalho é uma coisa ruim. Isso tem consequência, sei lá, questão de produtividade e tudo mais. E outra, em questão da origem, é que você tem muita gente, no fim das contas, que não sabe de onde veio, né? Isso era até intencional, você botar as pessoas, pega um cara do Sudão, um banto e um sudanês, mistura, manda eles para uma fazenda lá na Bahia, e eles não falam nem a mesma língua, não sabem de onde eles vieram. Logo, sei lá, em uma geração eles perdem a conexão com o passado, porque, sei lá, você mandou o pai dele não tá em outro lugar, o avô dele tá em outro, então você tem uma porção muito grande ali da população que não sabe de onde veio, né? Não tem essa noção de origem. E, por exemplo, quando você tem ou famílias mais tradicionais portuguesas, né, ou talvez o pessoal da imigração tardia que tem uma noção de onde veio, sei lá, aqui perto tem uma cidade que acho que é a única colônia austríaca do Brasil, que é Trezetilhas. E lá eles têm na praça lá uma plaquinha com os barcos que vieram e o nome das pessoas que vieram. É uma coisa assim muito bem documentada. E aí você pensa, você compara isso, né, de uma pessoa que sabe, quem que era o pai, quem que era o avô, quem era o bisavô, quem que era o tataravô, da onde veio, de que região que veio, e compara com uma parte do povo que, infelizmente, eu falo, quase com dor no coração, vamos dizer assim, que não tem esse conhecimento, que é uma coisa muito triste. O que você pode fazer, né, do ponto de vista de uma mentalidade meio soma zero, né? Em vez de você tentar, por exemplo, vamos tentar encontrar o mínimo possível para essas pessoas saberem de onde que veio. Não, o que você faz? Você cria uma identidade geral, ou você cria dois grupos, né, brancos e negros, ou você cria uma identidade geral e diz, não, é tudo igual. Esse negócio de você ficar se preocupando com onde veio de sua família e outra coisa, isso aí é LARP, isso aí não importa. Você está no mesmo nível dessa outra pessoa aqui que não sabe nem onde é que está o avô. Isso nem é o pior dos casos. E você equaliza todo mundo, né? O igualitarismo é uma das forças mais importantes é uma das buscas mais importantes nessa guerra, nessa tentativa de equalização das pessoas.
Tudo que diferencia elas você tira delas. Muitas vezes pode ter um fundo real, assim, existe essa desigualdade, mas você soluciona ela não aceitando a desigualdade, mas forçando uma equalização. Você tá bem certo em relação à mácula da escravidão no Brasil. O que eu diria é que, embora de fato o Brasil tenha desproporcionalmente recebido o maior número de escravos da América, a gente tem que lembrar que muitos desses escravos, primeiro, eram cercados da reprodução, eram proibidos da reprodução, e um dos motivos do volume ser grande é justamente a mortalidade era grande. Sim. Porque o trabalho era na indústria de cana, que tem uma mortalidade horrível, o clima era horrível, as doenças eram horríveis. Então, muito desse caráter genético do africano no Brasil é bastante diluído por causa desses fatores. E se você pensar nas pessoas de ancestralidade majoritariamente negras, grande parte, uma parte significativa do DNA delas é portuguesa. E diria que a maioria das pessoas negras e algumas, e também das pardas, principalmente das pardas, o DNA é majoritariamente europeu e português. Então, como você falou, que essas pessoas não conseguem retraçar a ancestralidade africana delas, realmente é uma tragédia. Você consegue retraçar pelo menos a portuguesa, mas você tem esse degrau de separação do Atlântico, mas você pelo menos tem a tradição portuguesa que ficou no Brasil, né? Você poderia dizer que a tradição brasileira é autóctone, ou a tradição brasileira, de fato, não que isso seja universalizável, mas muitas dessas pessoas compartilham essa cultura portuguesa nos trópicos com essa influência africana, e a gente tem que tratar essas pessoas justamente como luso-africanos ou brasileiro-africanos, e não como você falou, essa massa amorfa do brasileiro universal. Sim. Na verdade, você até tentou uma coisa interessante, que eu falei muito da questão da herança africana, né? Mas nem necessariamente se aplicaria só isso, porque mesmo quando você tem, sei lá, o pardo, né? Porque realmente um negro, sim, 100% africano é muito difícil no Brasil. Sim. É o grupo mais difícil de se encontrar, eu acho. Mesmo quando ele tem essa herança portuguesa e talvez até indígena, alguma coisa assim, né? Ela muitas vezes são de tipo relacionamentos não oficiais, pelo menos lá atrás, né? Então até isso talvez não tem tanto registro. Claro que mais recente aí você tem, mas é que nem eu falo, tipo, o que você poderia ser feito, né? A partir de hoje você buscar a construção dessa noção, como é que pode, desse conhecimento dos seus ancestrais, e tudo mais, na medida do possível. E não simplesmente passar uma borracha em todo mundo pra todo mundo parecer igual, né? Real, é porque no Brasil esse é meio que um assunto proibido, né? Sim. Falar de identidade racial e identidade cultural é o grande tabu no país da democracia racial do Kumbaya, né? Sim. Então, você tem que constantemente estar nesse estado de espírito em que todas as relações brasileiras são harmônicas, o brasileiro é um povo amigável e aconchegante, mas que tem perdido toda a sua história e precisa reencontrá-la, não nos seus ancestrais, mas em políticas públicas de promoção de uma cultura artificial. Você tem a criação de uma espécie de carnaval, você tem a criação da identidade brasileira com a seleção brasileira, esse mito da década de 70, e essa vem sendo a identidade brasileira artificial. Sim. Você tem até figura, sei lá, de direita falando disso como uma virtude. No Brasil ninguém é de ninguém. Tipo, que todo mundo o Brasil foi uma grande suruba, isso é muito legal, porra. Sabe? E é aquele negócio, é proibido, acho que em muitos lugares, mas ainda mais aqui, né? Você vai falar qualquer coisa, sei lá, de herança, ancestralidade e tudo mais, igual Hitler. Tipo, eu quero saber quem são meus avós, eu me preocupo. O color blindness, né? Eu quero saber quem são meus avós, eu me preocupo com como meus netos vão se parecer, e isso igual ao Holocausto. Pronto. Não tem mais discussão. Tem um argumento muito midi-wit, né? Que, por exemplo, você fala qualquer coisa disso. Movimento negro, que até algumas pessoas falam, não, eu quero que... Eu sou, sei lá, negros contra a miscigenação.
Aí vai, mas o Homem do Bigodinho também gostava disso. Caralho, bicho. É o Ad Hitler em um passo, sabe? O negócio não pode ser... Tá, existe um exagero nisso, tudo bem, mas dá pra você tratar o assunto mais a sério do que simplesmente invocar o austríaco do bigodinho, né? Toda vez. O Satã do século XX. Sim, basicamente isso. Eu me pergunto quando a gente vai superar isso aí, né? Vai ter que aparecer outro pior? Como é que é? Não tão cedo, eu diria. Então, o Dugin fala que. O Dugin fala que. Caralho, perdão. O Dugin fala que. Isso deve ser meio que ignorado como um inimigo que já não existe, que já tá morto. Essa obsessão do Ocidente com o nazismo é uma coisa extremamente danosa e é meio que um fantasma. Sim. Então, nesse ponto, eu acho que o Dugin tem muita razão, assim. O Hollywood fazendo filme tipo Bastardos Inglórios todo ano, aquela porra daquela série de herói do John Cena, que aí eles vão pro universo paralelo, e o universo paralelo é a América, só que nazista, sabe? Porra, o negócio acabou há 100 anos, velho. Esquece. Sim. Acabou já, eles estão derrotados, não tem nenhum partido nazista no mundo hoje, não tem nenhum grande expoente do nazismo. Acabou, não existe mais. É um fantasma que vocês estão perseguindo. A única forma que isso aí deveria ser percebido, levado a sério, é no sentido de entender que vamos dizer, a ordem institucional de boa parte do mundo... Uma vez eu vi acho que vi um artigo sobre isso, que ela toda gira em torno do Never Again, né? Toda a ordem institucional do mundo, ela gira em torno, não, isso não pode acontecer de novo. E tem muitas coisas assim, que nem fazem muito sentido, se você não entender que elas foram feitas para que isso não aconteça de novo. Né? O objetivo de toda... Você vê que no fim das contas, de certo modo, o cara ganhou, né? Porque o mundo até hoje tá girando em torno dele, né? De evitar que ele volte. Ele é parte constitutiva da religião secular do liberalismo global do século XX. Ele tem esse papel central do grande Satã a ser evitado. Sim. Então, enquanto essa mitologia liberal universalista estiver no poder, ele não vai ir a qualquer lugar. Por isso que o Dugin critica esse fascínio com essa figura, porque enquanto ele estiver nessa condição privilegiada, é sinal de que a gente ainda não conseguiu sair do paradigma do século XX universalista. E percebe como isso é danoso, né? Apesar de ele ter um canal bom, tem um vídeo do Historian's Craft, que uma vez eu até mandei pro Gustavo, falei, nossa, isso aqui é carvão puro, né? Perguntando se a América era fascista, né? Ele vai fazer a análise lá dele. Aí no fim das contas você chega à conclusão, cara, parece que o único antídoto contra o fascismo é o relativismo completo, né? Porque, você tem convicções, isso pode levar ao fascismo. Caralho, como é que a gente vive então? Só relativismo vai nos salvar do Homem do Bigodinho. Mas a ideia é isso mesmo, a ideia é justamente quase que um oponente todo poderoso que você precisa constantemente recorrer aos especialistas políticos para garantir que nunca vai acontecer de novo. Então, é parte constitutiva do sistema porque ajuda a reproduzir. Sim. E no país da democracia racial, da diluição completa da identidade, isso é mais importante do que em muitos outros lugares, né? Sim. Perfeito. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Não sei. Estamos chegando aqui em 1h46. Também não vou prender muito vocês aqui não. Não sei se a conversa teve um fio narrativo muito bom, mas se tem alguma coisa que vocês sentiram que faltou ser dita aí, que gostariam de complementar, ou fazer um sumário disso tudo que foi... Sumário? Existe isso, um resumo de tudo isso que foi dito. Deixo aberto a vocês também quiserem fazer um comentário mais longo aí. Bom, eu acho que a gente pode amarrar... Eu posso começar? Perfeito. Tá, pode ir, Glauber. Desculpa, eu achei que eu tinha desativado. Eu achei que eu tinha ativado o microfone, eu tinha desativado. Eu vou ter que sair daqui a pouco, então já vou me despedindo aqui. Muito obrigado pelo convite, foi uma conversa bem boa. Acho que foi bastante. Pode me chamar mais vezes. Isso aí, valeu aí e até mais. Forte abraço. Perfeito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Cara, só pra finalizar, sabia que a tua voz é bem parecida com a do Hernani Carreira? Conhece o Hernani Carreira? Hernani Carreira? Não conheço.
Porra, cara, Sociedade Primitiva Podcast, não? O cara é Caramba. OG, meu. Meu Deus, não, isso aí não peguei isso aí. Não peguei. A versão. Se tu fizer um sotaque mineiro, fica assim, igualzinho, Hernani. Mas então, brigadão aí, viu? Valeu, forte abraço. Pô, abraço. Valeu. Falou. Aí. Pois é. Deixa eu só. Pode ir falando aí se quiser fazer um comentário Tá, final. então, fazendo as minhas conclusões aqui, eu acho que a gente pode amarrar toda essa discussão, primeiro na ideia do Brasil contra o Brasil, ou pelo menos nessa ideia de que existe mais de uma noção de Brasil que vai além da narrativa oficial, ou da narrativa, usando termos yarvinianos, da catedral, que é essa narrativa do Brasil universal, do Brasil igualitário, do Brasil soberano, ou o que quer que o Ministério da Propaganda esteja falando hoje em dia. E também a gente fica nesse ponto de interrogação, né? Acho que o momento que a gente está é uma situação de crise em que a gente tem mais perguntas do que respostas. Então, provavelmente esse e muitos podcasts vão terminar nessa interrogação do o que vai vir daqui para frente, porque não parece que a gente tem uma resposta adequada, não parece que a gente tem a organização adequada para superar essas crises, mas pelo menos nas novas gerações e nas novas discussões que estão sendo criadas, parece que a gente está conseguindo sair do lamaçal daquelas armadilhas que a gente caiu no passado. Então, ao mesmo tempo que temos motivos para ficar pessimistas com relação ao futuro, de que as coisas vão piorar, e eu acredito que vão mesmo, também há esperança de que um pouco de coerência e um pouco de síntese venha de toda essa discussão e que a gente não vai ficar nas categorias abstratas para sempre dentro da nossa caverna. Perfeito. Teve alguma coisa que eu percebi ao longo dos anos na nossa Shoppa Network que eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Mas é bom que as perguntas certas sejam feitas, né? Que pelo menos alguns problemas, algumas coisas que o pessoal não está notando a gente chame atenção para eles, para que a discussão melhore, né? Mesmo tentativas assim que não oferecem uma resposta, pelo menos a partir do momento que elas tornam a discussão mais elevada, já é muito satisfatório. E como eu falo, eu tenho uma certa dose de esperança nas novas gerações, quero acompanhar esse processo e tentar fazer parte neles à medida possível, mesmo que eu tenha as minhas limitações millennials aqui. Mas é isso. Pra você que tá escutando aí, espero que você tenha gostado da conversa. Não sei se achou que fez sentido pra você, mas espero que você tenha gostado, que tenha gerado alguma food for thought, né? Tenha dado alimento para os seus pensamentos, para que você tenha ideias novas, quiser comentar aí depois também. Então, gostaria de agradecer o Glauber, que já saiu mais uma vez. Gostaria de agradecer o Gustavo Eremita mais uma vez aí pela participação, sempre muito boa. E é isso aí. Eu me despeço aqui. Valeu pelo convite, valeu, galera. Vamos aí, obrigado. E até a próxima, pessoal.